Olá pessoal, vamos começar agora a falar sobre o assunto limitações do poder tributário. Vamos aqui introduzir essa ideia do que vem a ser essas limitações do poder tributário. Só que antes de eu poder saber o que limita, eu tenho que saber, obviamente, o que é o poder tributário para poder visualizar a sua limitação. Veja o seguinte, tudo isso faz parte dentro do contexto Sistema Tributário Nacional, que eu vou encontrar lá na Constituição entre os artigos 145 ao artigo 156 da Constituição. Então vejamos, eu vou ter aqui o Sistema Tributário Nacional, que ele começa no artigo 145 e vai até o artigo 156 da Constituição. Então eu vou ter aqui esse conjunto de 11 artigos pelos quais, como eu mencionei para vocês, compõem o Sistema Tributário Nacional. E aí eu tenho que o Sistema Tributário Nacional vem a ser dividido em três partes, que vem a ser o poder de tributar, a competência tributária e as limitações do poder tributário. Então eu tenho que o sistema tributário compreende poder tributário, competência tributária e limitações. Quando eu menciono no poder tributário é entendido como uma expressão da soberania. Significa que, quando se fala em poder tributário, é um poder que nós entregamos ao Estado para que ele possa organizar as pessoas em sociedade. Não é à toa que se eu for lá na Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, lá é bem claro ao dizer que todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da própria Constituição. Então o que acontece? Que poder é esse que emana do povo? O poder soberano. E aí o ente, quando ele for utilizar o seu poder tributário, ele está agindo com a sua potestade, com o seu poder de império, ou seja, com a sua atividade soberana. Por quê? Pela seguinte pergunta que eu vou fazer aqui para você. Por acaso, você gosta ou já ouviu falar em alguém que gosta de pagar tributo? Obviamente que não. Então quer dizer que ninguém paga tributo porque quer. Ninguém paga tributo porque gosta. Todo mundo paga tributo porque é obrigado. Então, em razão disso, o Estado ele não pede, ele impõe, ele obriga as pessoas a pagarem o tributo. Então, quer dizer que o poder tributar nada mais é do que o poder que o Estado tem para impor a todas as pessoas o dever de contribuir. Então, a ideia, quando se fala no poder tributar, como eu disse, é o poder que o Estado tem de impor a todas as pessoas o dever de contribuir. E como é que ele vai fazer isso? Por meio do tributo. Então, nós temos que aqui, quando eu falo com relação ao poder tributar, corresponde ao tributo que, inclusive, nós vamos encontrar no artigo 3º do Código Tributário Nacional a sua definição e suas espécies. Que vem assim, imposto, taxa, contribuição, de melhoria, empréstimo, compulsório,
e contribuição especial. Então, eu tenho imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo comissório e contribuição especial, tá? Tudo isso distribuído lá na Constituição. Previsto no artigo 145, inciso 1, 2 e 3 da Constituição, empréstimo compulsório, no artigo 148 da Constituição e contribuição especial, no artigo 149 da Constituição. Então, tem aqui o tributo e as espécies tributárias distribuídos, e isso corresponde à aplicabilidade do poder tributar. Posteriormente, veio o legislador, o que ele fez? Pegou isso aqui e dividiu, que é a competência tributária. Então, o legislador, ele, constituinte, ele pegou as espécies tributárias e dividiu para cada ente da federação. Então, quer dizer, quando se fala na competência, compreende a divisão do poder de tributar. De tal modo que essa divisão do poder de tributar, ela é baseada na nossa estrutura federativa. O Brasil é formado por uma federação. Federação significa unidades autônomas. Só que para que eu possa ter uma unidade autônoma, eu tenho que entregar a ela independência financeira. Gente, não se faz autonomia sem independência financeira. Então tem que dar a possibilidade para que cada ente possa ter recursos próprios, administrá-los para poder realizar suas próprias despesas. Diante desse cenário, eu posso tranquilamente afirmar para vocês que como característica essencial de qualquer federação é a existência da competência tributária. Então, nesse caso, o que fez o legislador? Dividiu o poder, entregou uma parcela para a União, uma parcela para os estados, uma para os municípios e outra para o Distrito Federal. Sendo assim, podemos visualizar da seguinte forma. Na competência, o legislador constituinte, ele entregou no primeiro momento o poder de tributar ao Estado brasileiro. Só que posteriormente o que ele fez? Pegou e dividiu em 4 grandes fatias esse poder como se fosse um bolo. Entregou uma parcela para a União, uma para os estados, uma para os municípios e outra para o Distrito Federal. Dessa forma, eu posso tranquilamente concluir aqui com vocês que, gente, somente ente da federação possui a competência tributária. Então, toda vez que eu falar na competência, é uma atribuição entregue à União, estados, municípios e Distrito Federal. Então, em razão disso, significa que, gente, não é competência atribuição para toda pessoa jurídica de direito público, porque senão estaria incluindo autarquias e fundações públicas. E é fato que autarquias e fundações públicas não possuem competência tributária, tá? Só União, estados, municípios e DF. Aí, vamos para a nossa parte que interessa. A partir do momento que eu tenho poder de tributar, competência tributária, aí eu vou encontrar as limitações do poder de tributar. Se você observar, eu tenho aqui limitações do poder de tributar. Gente, quando eu falo em poder de tributar, poder de tributar é, como eu disse, uma expressão da soberania. E soberania corresponde a um poder que, dentro de uma circunscrição geográfica, não encontra nenhum outro de igual ou superior hierarquia. Por esse motivo, ele é considerado como poder máximo, ou seja, um poder supremo. Só que, quando você entrega o poder nas mãos de uma pessoa e não impõe nenhum tipo de restrição, esse poder poderá ser utilizado de forma abusiva. Tem aquela tal história. Quer conhecer uma pessoa, o que você faz? Entrega o poder a ela.
cai a máscara e você vai saber exatamente quem é que vem a ser aquela pessoa. Ora, com o Estado, de uma forma geral, não vai ser diferente. Porque na medida em que eu entrego um poder e não imponho nenhuma restrição, esse poder poderá ser utilizado de forma abusiva. Daí que, se a gente observar, dentro de uma outra perspectiva, podemos perceber que o Estado, quando ele é criado para beneficiar as pessoas e não delas se beneficiar. O Estado, quando ele vem a ser criado, é para proteger direitos. E há direitos inseridos na Constituição como direitos fundamentais e individuais, tais como direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Então, o que acontece? Se eu falo aqui com relação a esses direitos, então eu tenho direitos fundamentais. Eu tenho vida, liberdade e propriedade. Então eu tenho aqui vida, liberdade e propriedade. Esses direitos fundamentais, eles vão ser a base de todo Estado democrático de direito. E qualquer outro direito que nós visualizamos além desses, é uma derivação de um deles, da vida, liberdade ou propriedade. Sendo que tem um deles aqui que me interessa no momento. O que vem a ser? O direito de propriedade. Que, inclusive, eu vou encontrar lá na Constituição, no artigo 5º, só para vocês visualizarem aqui. Artigo 5º, inciso 22. Olha o que ele diz. É garantido o direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade. Gente, no caso aqui, então significa o seguinte. Se o Estado ele foi criado para ser um garantidor da propriedade, é fato que ele mesmo não pode me retirar pela tributação. E eu não posso perder a percepção de que a tributação não deixa de ser uma agressão à minha propriedade, que é quando o Estado mete a mão no meu bolso para ajudar toda a coletividade. E a gente não pode perder a percepção que o Estado, quando ele é criado, é para beneficiar as pessoas e não delas se beneficiar. Então, ora, se ele foi criado para garantir, para ser um garantidor da propriedade, ele não pode retirá-la. Por esse motivo que veio o legislador constituinte e resolveu estabelecer que essas limitações do poder tributar estão inseridas lá na Constituição como verdadeiras garantias de direitos fundamentais. Então, cadê aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê aqui? Aqui, ó. Então, o que acontece? Essas limitações do poder tributar estão inseridas lá na Constituição com verdadeira proteção. Proteção do contribuinte face a uma tributação que poderia ser realizada de forma arbitrária pelo Estado. Então, nesse caso, por esse motivo, é que o Supremo Tribunal Federal foi bem claro ao dizer que as limitações do poder tributar exteriorizam no Sistema Tributário Nacional verdadeiras garantias de direitos fundamentais. E quando ele disse que as limitações
são garantias de direitos fundamentais e, notadamente, qual o direito fundamental principal que se quer proteger aqui? Direito fundamental de propriedade. Quando o Supremo falou que são verdadeiras garantias de direitos fundamentais, o que ele fez? Ele acabou elevando a estrutura, ou seja, a categoria de cláusula pétrea, levando em consideração o que está lá na Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, deixa eu ver se eu acho aqui. Parágrafo 4º, inciso 4, que diz o seguinte, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional a abolir, inciso 4, os direitos e garantias individuais. Então, quer dizer o seguinte, gente, toda vez quando eu mencionar aqui na limitação do poder de tributar, por ser uma garantia de direitos fundamentais, compreende uma cláusula pétrea. Como consequência, significa o seguinte, que não existe emenda constitucional que tenha a possibilidade de retirar ou diminuir o alcance de qualquer limitação inserida lá na Constituição. Então, quer dizer, quando eu menciono numa emenda constitucional, eu só posso que acrescentar mais uma limitação, mas eu não posso retirar ou diminuir o alcance das que já estão presentes lá na Constituição, porque elas são cláusulas pétreas. Então, diante disso, eu posso afirmar que eu posso ter uma emenda constitucional aditiva de limitação, mas não uma emenda constitucional supressiva de limitação. Então, eu posso acrescentar, mas eu não posso retirar as limitações constitucionais do poder tributário. E detalhe, se é uma limitação do poder tributário, quem é que vai exercer esse poder tributário? Gente, são os entes da federação. Então, os entes da federação que devem observar as limitações do poder tributário. E não o contribuinte. O contribuinte, na verdade, ele vai ficar protegido pelas limitações. A ideia é essa, de proteção do contribuinte. Só que para eu proteger o contribuinte, eu vou limitar a atuação dos entes no exercício do poder tributário. Mas como é que eu vou visualizar essas limitações no dia a dia, na prática? Porque até então, quando eu estou mencionando para vocês limitações, corresponde a um conceito bem genérico, bem teórico. Só que, operacionalizando essas limitações, nós podemos visualizar na prática a existência das suas espécies. Porque quando eu falo em limitações, eu tenho dois tipos de limitações. O que vem assim? Os princípios e as imunidades. Então, vou mostrar aqui para vocês. Limitações. Nós temos princípios e imunidades. Gente, quando eu menciono com relação aos princípios, para que serve um princípio tributário? Qual é o objetivo de existir um princípio tributário? Princípio tributário, gente, serve para disciplinar a incidência do poder tributário. Princípios tributários, então, serve, como eu mencionei para vocês, para disciplinar a incidência do poder tributário. Porque, na verdade, princípios, eles são postulados inseridos na Constituição, indicando a cada ente
como ele deve tributar no caso concreto. Ou seja, isso vão servir para nortear essa incidência. É como se princípios fossem verdadeiras duas colunas. E toda vez que o doente for tributar, tão somente por dentro dessas colunas. Por quê? Se essa tributação for além, ela é considerada inconstitucional. Então, princípios servem para organizar a incidência do poder tributar. Numa linguagem mais vulgar, a ideia seria mais ou menos da seguinte forma. Veio o legislador constituinte e disse, ente, eu vou te dar um poder, que é o poder de tributar, por meio da competência. Só que esse poder você só vai poder utilizar da forma como eu estou te indicando. A forma como o legislador constituinte indica como deve acontecer com relação à tributação, corresponde aos princípios tributários. Por esse motivo, que os princípios é para nortear a incidência do poder de tributar, de tal modo que contribuinte não observa princípio tributário. Contribuinte, na verdade, ele vai ficar protegido pelos princípios tributários. Porque se princípio é uma limitação do poder de tributar, quem é que vai exercer? Os entes da federação. Não é à toa que toda vez que eu falar no princípio, para que eu possa pressupor a utilização do princípio, o que eu tenho que ter? O exercício do poder de tributar. Então quer dizer que os princípios eles poderem aparecer é porque o ente vai exercer o poder de tributar. Que aí os princípios vão aparecer o quê? Organizando, disciplinando. Não é à toa que quando eu menciono com relação ao princípio, por eu pressupor o exercício do poder de tributar, quer dizer que se o ente não exercer, o princípio fica parado, fica inerte, fica em potência. Tanto é que, por exemplo, vem lá o ente, diz, olha, vou exercer meu poder de tributar. Qual é a primeira forma que vai ser manifestado? Instituindo o tributo. E aí, nesse caso, já aparece o primeiro princípio previsto lá na Constituição, que é o princípio da legalidade, onde lá é dito que todo tributo somente poderá ser instituído por meio de lei. Isso aqui é uma limitação, porque, gente, se não houvesse esse mandamento lá na Constituição, significa que o ente poderia instituir o tributo da forma como bem entendesse. Poderia instituir o tributo por meio de um decreto, portaria, resolução, mas não. Veio o legislador constituinte e disse, quer instituir o tributo? Que seja por meio de lei. Ou seja, o ente ele é obrigado a passar por toda a produção de um processo legislativo, que é lento, é formal, mas é obrigatoriedade, com o objetivo de proteção do contribuinte. Porque aqui a ideia é o seguinte, quem é que vai aprovar? São os nossos representantes, que é quem? O legislativo. Então quer dizer que é o poder legislativo que vai ter que autorizar a tributação, princípio da legalidade. Só que, no exemplo que eu citei, essa ideia do princípio surgir não se aplica tão somente no princípio da legalidade, mas com qualquer um. Tanto é que, uma vez instituído tributo, ele só pode possuir efeitos para o futuro. Não poderá retroagir sob pena de violar a segurança jurídica. Princípio da irretroatividade. E além de ser para o futuro, essa lei deverá estabelecer um lapso temporal mínimo necessário, pelo qual as pessoas deverão se programar da nova tributação. E além disso, essa tributação não poderá ser pesada ao ponto de comprometer todo o conteúdo econômico da propriedade. O que eu tenho? Princípio da vedação ao confisco. Então, eu citei aqui alguns princípios para vocês visualizarem que eles são espécies de limitações. Então, aqui nós temos, como eu mencionei para vocês, princípio da legalidade, irretroatividade, anterioridade e vedação ao confisco.
todos, lá na Constituição, ó, legalidade, artigo 150, inciso 1 da Constituição, e retroatividade, artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição, anterioridade, artigo 150, inciso 3, a linha B e C da Constituição e vedação com fisco, artigo 150, inciso 4 da Constituição. Então tem aqui um exemplo, não são todos os princípios que eu falei, mas todos aplicam a mesma linha de raciocínio, tá? Que são espécies do gênero limitação do poder tributar. Como consequência, todos esses aqui são cláusulas pétreas, tá? Então essa aqui que é a ideia quando se fala com relação a princípios. E detalhe, para que eu possa falar no princípio, eu tenho que pressupor, como eu já mencionei para vocês, o quê? A utilização do poder tributar. Então quer dizer que princípios só vão surgir na presença do exercício do poder tributar. Não é à toa que a doutrina vai dizer que princípios correspondem a verdadeiras limitações do poder tributar de conteúdo positivo. Por que conteúdo positivo? Porque os princípios só vão atuar na presença, ou seja, na existência do poder tributar. Então esse aqui eu tenho o princípio, de outro lado eu vou ter a figura das imunidades. Gente, quando eu falo imunidade, conceito clássico de imunidade, é uma não incidência constitucionalmente qualificada. Então a imunidade é uma verdadeira proibição constitucional de tributação. A imunidade, por ser uma limitação, é cláusula pétrea, não pode ser revogada. Uma vez inserida uma imunidade, já era, esta não pode ser alterada. Então a imunidade, ela afasta a incidência do poder tributar. É uma garantia para determinadas pessoas ou coisas que viabilizam direitos na própria Constituição que tutelam direitos fundamentais e individuais. O que fez o legislador? Então, com essa imunidade, ele limitou os entes ao proteger determinadas pessoas ou coisas. Porque, gente, a palavra imunidade semanticamente denota estar protegido de algo. E quando eu falo numa imunidade inserida lá na Constituição, significa que há determinadas pessoas ou coisas que estão protegidas pela incidência do poder tributar. Pessoas como, coloca aqui, por exemplo, partidos políticos, entidade de educação e assistência sem fins lucrativos, entidades religiosas, livros, jornais e periódicos, tudo isso aqui viabilizam direitos que o legislador constitucional ele diz, vou proteger pela imunidade. Então quer dizer que toda vez que o ente quiser exercer seu poder tributar, vai bater na imunidade e esta, por sua vez, vai afastar a incidência do poder tributar. E detalhe, a imunidade afasta a incidência do poder tributar de forma absoluta. Por que de forma absoluta? Porque, gente, imunidade é uma espécie do gênero limitação do poder tributar. Se é uma limitação, é cláusula pétrea. Quando eu falo com relação à imunidade, as imunidades expressas ou imunidades específicas, nós vamos encontrar lá na Constituição, no artigo 150, inciso 6, que é quando lá veio o legislador constituinte e veda a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviço. Então quer dizer que toda vez que eu falar imunidade, eu tenho que pressupor a ausência do poder tributar, porque onde há imunidade o poder tributar não se situa, a imunidade afasta, ela repele a incidência do poder tributar, é que a doutrina vai dizer que as imunidades são verdadeiras limitações do poder de tributar de conteúdo negativo. Por quê? Porque quando eu falo em imunidade, eu pressuponho a ausência do poder. Quando eu falo em princípio, princípio não afasta, ele organiza a incidência. Então quer dizer que a imunidade é o contraponto dos princípios, mas ambos, princípios e imunidades, são verdadeiras limitações do poder tributar. Estão na Constituição, como eu disse, como verdadeiras garantias de direitos fundamentais. A ideia aqui é proteção do contribuinte face a uma tributação que poderia ser realizada de forma arbitrária pelos entes da federação. Então, gente, com isso aqui, fechei com vocês a nossa ideia, o que vem a ser
o estudo das limitações do poder tributário. Então, estou encerrando aqui a nossa análise. Obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima.